Olá, meu nome é David Panceira e seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Já de antemão eu peço para que você se inscreva aqui no canal, dê o like e dê o seu joinha aí, né? Ajuda, colabora com o canal, né? Bom, hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo muito pedido por vocês, que é uma tour, uma mini tour na minha biblioteca. Eu aviso que o espaço aqui, ele é um pouquinho pequeno, tá? Então, aqui tem mais ou menos 3.000 livros, só que é num espaço ultra pequeno, tá bem? Então eu vou começar apresentando aqui prateleira por prateleira, mais ou menos o que eu tenho. Obviamente eu não vou passar por todos os livros, né? Mas vamos nessa. Então vamos começar aqui com essa prateleira aqui da esquerda. Então eu organizo a minha biblioteca de forma que eu separo por mais ou menos por temas. Então tem literatura de um lado, tá? Aí em seguida vai emendando com crítica literária, com história e depois com religião e tudo mais. Aí entra filosofia, algumas coisas mais ligadas à cultura e à arte. Então são tudo por temas. Nesse conjunto de prateleiras eu tenho só literatura, tá? Então essas prateleiras aqui de madeira, né, marrom, basicamente é só literatura, tá? E organizo aqui por ordem alfabética, né, por autor. Então, vamos começar aqui pelo A. Aqui em cima, então, você vai ver alguns clássicos da ficção científica, né, como do Asimov, Jane Austen, vai ver o Bernanos aqui, Agatha Christie, que eu gosto muito, eu lia muito a Agatha Christie quando eu era menor, né, eu era adolescente. E aí tem Albert Camus e tudo mais. Aí tem Chesterton. Aqui. O Chesterton eu gostaria que você desse uma olhada, porque na coleção do Chesterton que eu tenho aqui, ela é relativamente grande, né? Então eu tenho toda a obra do Padre Brown, ó, que foi editada pelo Instituto Hugo de São Vítor, né? Foi publicada lá pela Sociedade Chesterton Brasil, que está associada ao Instituto. E vários outros livros, né? Alguns eu comprei em Portugal, outros aqui no Brasil mesmo. Né? Bom, e aí tem Dom Quixote aqui, tem o Arthur Clarke e outros mais. Aí entra em Dostoiévski, aí tem depois do Dostoiévski, do Dostoiévski aqui tem o Conan Doyle, a obra completa do Sherlock Holmes, né? Ali, então todo o Sherlock Holmes eu tenho aqui também. E aí vai indo mais para baixo. Aqui tem mais autores, eu tenho aqui alguns clássicos da literatura, como Homero, né? É a versão traduzida pelo Frederico Lourenço, né? Que é um professor de Portugal, né? Então eu comprei lá em Portugal quando eu morava lá. Tem o Duna aqui, né? Algumas obras do Neil Gaiman também, essas obras literárias. Do Stephen King, a única coisa que eu tenho do Stephen King, eu não gosto de Stephen King, mas essa série, que é uma série de fantasia, e eu gosto de literatura fantástica, eu tenho aqui, que é a Torre Negra, né? E bom, aí tem um Hugo aqui, Victor Hugo, e entra depois na obra do C.S. Lewis. Né? Aqui tem um autor chinês de ficção científica, né? Que é uma trilogia, e começa com o Problema dos Três Corpos aqui, que eu comprei recentemente. Bom, e o C.S. Lewis aqui eu tenho também muita coisa, né? Tenho desde a sua obra literária dele, com as Crônicas de Nárnia, a trilogia cósmica, que eu inclusive recomendo muito, né? Ela está ali atrás, né? Até as suas obras mais apologéticas, que tem aqui Milagres e tudo mais, e as acadêmicas. Né? Acadêmicas aqui a gente tem a Alegoria do Amor, A Imagem Descartada, que são obras muito boas né, do C.S. Lewis. Inclusive essa aqui, né, um prefácio ao Paraíso Perdido do Milton, do John Milton, que o Lewis escreveu, e que é mais acadêmico, né, digamos assim. Bom, e aí, bom, você pode ver que a biblioteca ela é um pouquinho pequena, né? Aliás, o espaço aqui é um pouquinho pequeno, então eu tenho que acumular bastante livros. Isso eu pretendo mudar no futuro, mas por enquanto não tem espaço, a gente faz como dá, né? E
Aí, depois do C.S. Lewis aqui, tem aqui um John Milton, né? O Manzoni e um Gabriel Garcia Marques. Eu tenho as obras jornalísticas dele ali, que não é um autor que eu gosto muito, né? Mas ele escreve relativamente bem, então eu tenho um certo interesse nisso, né? Aí, em seguida aqui, entra com a Flannery O'Connor, que eu tenho algumas obras dela aqui que eu comprei em Portugal, né, algumas delas, e outras que estão sendo lançadas aqui no Brasil, por exemplo, essas aqui pela Realizações, né, Mistério e Costumes, o Diário de Oração, e Sangue Sábio, que foi lançado pelo Sétimo Selo, muito bom. E aí vai entrando aqui algumas outras clássicas. Aqui eu tenho Shakespeare, então a obra completa do Shakespeare. Tenho duas versões de Guerra e Paz do Tolstói, uma de bolso, outra que foi publicada pelo Clube de Literatura Clássica, né, uma obra muito bonita que está aqui. Tenho aqui o Complete Works do Shakespeare. Né? Isso também comprei em Portugal. Né? Achei esse livro lá e, poxa, isso é ótimo. Né? E Frankenstein, da Mary Shelley, o Tolstói, né, como eu falei aqui. E aí entra naquilo que, para mim, é muito caro. Né? É do Tolkien. Então, aí com o Tolkien, aqui eu tenho também a sua obra literária completa, tá? E várias outras obras do Tolkien aqui, acadêmicas, cartas, né, biografias, etc. Então, só, né? Tem uma... Lá em Portugal eu comprei também para aprender francês, quando eu estava aprendendo francês, uma versão do Hobbit em francês, né? Para eu ler aí em francês. E aqui no Tolkien, né? Aí eu tenho, como eu falei, várias biografias dele. Um destaque aqui que eu gostaria de dar são esses dois livros aqui, ó. O curso de Quenya, né? E o curso de Sindarin, que basicamente são cursos completos ensinando as línguas que o Tolkien criou. Então isso aqui é maravilhoso, tá? E aí tem outras, né? Tipo, tem O Senhor dos Anéis, obviamente, ali em cima, né? E aqui embaixo, daí, a gente tem mais umas versões do Senhor dos Anéis, uma pela HarperCollins bem bonita aqui, de capa dura em inglês, né? Também tem a versão em português, que foi publicada em português. E uma das coisas mais legais que eu tenho sobre Tolkien aqui é o The History of Middle-earth, completo em 3 volumes, publicado pela HarperCollins. Né? Então, assim, eu sou um cara que gosto muito de Tolkien. Posso fazer vídeos aqui no canal, com certeza, sobre Tolkien. Vai ser uma coisa que eu vou gostar muito de fazer, tá? E eu tive um interesse acadêmico em Tolkien, né? Eu participei de conferências acadêmicas sobre Tolkien, etc. Inclusive quase fiz um doutorado em Tolkien também, né? Além do de matemática. Bom, aí entra aqui o Unamuno, tem algumas coisas do Unamuno, do Júlio Verne também, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Viagem ao Centro da Terra, alguns clássicos. E aí, aqui já começa, perceba que até agora aqui a gente teve bastante literatura estrangeira, né? Então eu deixei a literatura lusófona para colocar no fim desse espaço de literatura. Então eu chego aqui, depois dessa literatura estrangeira que tem aqui, na lusófona. Claro, tem Virgílio ali também, né? Obviamente tem que ter Virgílio na biblioteca. Mas eu chego aqui na lusófona. Então aqui tem vários autores brasileiros. Só que, como eu falei, o espaço está pequeno, então algumas coisas se misturam aqui. Por exemplo, tem o David Foster Wallace, está aqui no meio. Aqui, né? Porque o nome dele termina com W, então ele tem que estar no fim dessa parte estrangeira mesmo. Como é que você organiza os nomes da biblioteca? Por ordem alfabética, né? Eu organizo acho que eu falei lá no início, né? Mas repetindo, eu organizo a biblioteca por ordem alfabética, sendo que essa ordem alfabética é organizada a partir do sobrenome do autor. E bom, aí tem a literatura portuguesa
ou melhor dizendo, lusófona, e aqui na literatura lusófona aí tem algumas versões dos Lusíadas de Camões, né? Tem essa de Queiroz, Euclides da Cunha, que foram tudo aqui publicados pelo Clube de Literatura Clássica, né? Lá em Portugal eu trouxe alguma coisa, obviamente, como do Essa, do Camilo Castelo Branco e outros autores portugueses eu trouxe também. E do Fernando Pessoa, né? Então tem bastante coisa aqui também do Fernando Pessoa. E as obras completas do Camões. Eu tenho aqui as obras completas do Camões, né? E aí aqui embaixo, né, atrás, a gente começa a entrar, eu comecei a mesclar aqui, história da literatura, né? Para começar a entrar já em crítica literária. Então aqui eu tenho Carpo, tenho duas versões da história da literatura do Carpo, né? Uma está ali atrás, aqui, e essa aqui que foi publicada pelo Senado Federal, e você consegue achar por preço de banana isso aí, tá? E mais aqui, né, do Carpo, os ensaios reunidos do Carpo e o Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão aqui tem um excelente ensaísta brasileiro, um romance dele aqui. E eu tenho vários livros dele, todos publicados pela Vida Editorial, né? Aí, né, isso aqui abre a brecha, portanto, para a gente entrar na crítica literária. E aqui em cima, portanto, eu tenho o resto de crítica literária. Então aqui você vai ter T.S. Eliot, vai ter o Joseph Peirce, né? Vai ter o Steiner, George Steiner, a gente vai ter aqui o Lionel Trilling também, vamos ter aqui vários outros autores aqui, também o Northrop Frye, né? Então a gente tem aqui crítica literária com Frye, Steiner, esses clássicos, né? E aqui tem um destaque, que é um livro que eu comprei num sebo português do Eliot, né? Que são ensaios, né, que ele publicou aqui sobre a poesia e os poetas, né? É um livrinho que eu comprei num sebo lá em Portugal. Paguei muito barato, acho que o preço não está aqui agora, mas veio de uma biblioteca do Roberto, acho que é Fernando da Rocha, né? Não sei como é que é esse F aí. Mas enfim, é um destaque aqui dessa parte. Em seguida, a crítica entra algumas coisas de auxílio para a escrita. Bom, esse busto de Platão aqui... Todo mundo vai querer saber onde é que você comprou. A minha esposa está gravando no fundo, então a voz dela aparece aí para vocês, né? E ela sabe, né, o que vocês vão querer, com certeza. Esse busto do Platão, eu tenho aqui 3 bustos, né? O do Platão, do Aristóteles e do Sócrates, aqui, né? Esses bustos, eu os comprei quando eu fui à Grécia. Eu estive em Atenas, fui visitar Atenas, e na minha tour por Atenas, eu resolvi passar pelos principais pontos, né, relacionados à filosofia. Então eu fui lá, lá em Atenas tem um lugar que é provavelmente a prisão de Sócrates, onde Sócrates ficou preso. E ele é meio uma espécie de um parque lá, você pega um metrô, né, sai lá nessa região e uma espécie de um parque, lá no meio tem um local que acredita-se ter sido a prisão de Sócrates, né? Só que daí na entrada desse parque tinha um monte de lojinha de souvenir, assim, né? E lá eu encontrei esses bustos aqui, um preço muito barato, né? E eu achei muito bonito. Eu disse, caramba, vou ter que comprar isso aqui. E eu comprei esses 3 bustos aqui, do Platão, do Sócrates e do Aristóteles. Bom, mas voltando aqui, depois da crítica literária, a gente chega aqui em algumas coisas que eu uso como auxílio, né, de escrita e de estudo de gramática, latim, etc. Então a gente tem um dicionário de Oxford de citações, aí tem um dicionário de verbos e regência, e regimes, aliás, desculpa, um dicionário prático de regência nominal, né? Um dicionário de sinônimo e antônimo,
um dicionário de grego e português, um dicionário de latim e português, né? E a nova gramática da língua portuguesa, né, do Celso Cunha, aqui, famosa. A Suma Gramatical do Noguet, e por aí vai. Daí tem a gramática latina, né, do Napoleão Mendes de Almeida, ali. Do padre João Ravizar também, gramática latina. E aqui livros de latim, alguns livros em latim, por estudo do latim, né? E alguns livros em grego, metodologia em grego, né? E aí depois, então, a partir daqui, a gente começa, tem um outro livro aqui que é muito legal para quem quer lista de livros, gosta desse negócio de lista de livros, que é Invitation to the Classics, né? Que traz uma lista assim, de obras fundamentais da literatura, digamos assim. Bom, aí depois disso a gente começa a entrar aqui mais na parte histórica, tá? Então tem alguns livros ainda que vão se mesclando meio que de crítica, passando para história e tudo mais, mas a gente entra propriamente na parte histórica da história, né? E aqui na história, aí eu tenho assim, muita coisa, né? Tenho Norman Cantor, a maioria eu comprei lá em Portugal também, assim. Então tem aqui, por exemplo, uma biografia de Napoleão, tem a obra do Christopher Dawson, tá? Tenho aqui o Huizinga, né, o Outono da Idade Média, aquela que foi publicada pela falecida Kozak Naif, raríssimo, você não acha esse livro mais, infelizmente, né? Aí tem Paul Johnson, né? E várias coisas sobre a história da igreja, né? Por exemplo, esse livro aqui é muito interessante, do Mark Hibbling, né? Porque houve uma grande difamação contra o Papa Pio XII pela KGB, né, pelo regime soviético, e esse livro aqui ele desmascara toda essa difamação, né, e traz aqui a guerra secreta do Papa contra o Hitler, né, o Papa Pio XII, então Church of Spies, e todo o esforço que Pio XII teve, né, para esconder nos seus próprios aposentos judeus. Muito, muito bom. Aí tem a Pernon, né, a Regine Pernon, a Diane Moczar e várias outras coisas, né. Bom, e aí aqui embaixo a gente continua. Aqui tem mais alguns dicionários, eu vou passar eles para cima só para mostrar aqui embaixo. E aqui embaixo a gente continua ainda com história. E um destaque que entra aqui é a história da igreja do Daniel Hobbes, né? Então tem aqui a coleção completa da história da igreja do Hobbes, do Daniel Hobbes. Tem o Simon Schama, né? Simon Schama eu conheci assistindo um documentário dele sobre arte, se chama O Poder da Arte, né? Então ele é um crítico da cultura, né, digamos assim, contemporâneo, e eu comprei alguns livros dele porque eu gostei daquele documentário O Poder da Arte, apesar de algumas bobagens que ele fala lá, né? Mas eu gostei muito, por exemplo, quando ele apresenta o Jacques-Louis David, ele faz uma interpretação muito legal da obra Marat, né, do David, conectando a uma espécie de propaganda que o Jacques-Louis David fez à Revolução Francesa e depois foi perseguida pela própria Revolução. E bom, aí tem alguns outros livros aqui, né, Campbell e outros mais, né, por exemplo, sobre Foucault e a Revolução Iraniana, que foi publicado pela Realizações também, e do Jacques Le Goff, tem algumas obras, né, da Idade Média aqui, do Jacques Le Goff, e daí começa a entrar aqui uma espécie de antropologia, né, antropologia no sentido, antropologia e sociologia, né, antropologia não no sentido de estudo do homem, né, mas de como a gente conhece e usa a palavra antropologia hoje. E aí eu tenho uma obra, muita coisa do René Girard, né? O Girard é um cara que eu estudei bastante por muito tempo, e tem bastante coisa dele aqui, né? E aqui no Girard, o Girard ele fala bastante sobre religião também, né? Então você vai ter algumas obras aqui conectadas com religião, por exemplo, a história das crenças e ideias religiosas do Michel Eliade, né? Tá aí também. E aí
né? Como eu falei aqui, começa a entrar uma parte de sociologia. A gente entra aqui no Gilberto Freire. Então eu tenho aqui Gilberto Freire, tá? Muita coisa do Gilberto Freire, basicamente quase tudo que tem aí no mercado editorial brasileiro, tenho aqui do Gilberto Freire. Bom, aí a gente vai ter que ir para um outro lado agora aqui da biblioteca, tá? E eu vou pausar um pouquinho para ir para lá. Bom, então, antes de dar continuidade, eu quero apresentar aqui para vocês a minha mesa de trabalho, né? Eu trabalho aqui. Então, aqui nessa minha mesa, você vai ter assim, alguns objetos de devoção. Eu tenho aqui uma coisa que vai dar inveja em muita gente, né? Perdão por isso, mas que eu adoro me gabar por causa disso. Isso aqui é uma relíquia de Santo Tomás de Aquino, né? Então, deixa eu ver se aqui fica melhor a luz. É uma relíquia de Santo Tomás de Aquino que eu ganhei do meu sogro, né? E que por sua vez ganhou de um cara que foi lá e conseguiu essa relíquia para ele e ele me passou. Então, é uma espécie de xodó meu aqui da mesa. Aí tem minhas canetas tinteiro ali, minhas canetas de tinteiro que eu utilizo para escrita no dia a dia. Aqui tudo papel para rascunho e tudo mais. Alguns livros que eu deixei aqui, meus cadernos, né? Cadernos de notas que eu utilizo no dia a dia, os meus commonplace notebooks, tá? Que eu uso para tudo. Então aqui desde para escrever alguns resumos, desde para colocar ideias e tudo mais. E tem também aqui, né, um cinzeiro de cachimbo, que aliás, eu aproveito e mostro um pouquinho da minha adega aqui de cachimbo. Eu tenho vários fumos aqui, eu costumo colocá-los nesses potinhos herméticos com umas etiquetas, né, falando cada um. Cada um tem um aroma espetacular e para uma ocasião especial. E aqui minha coleção de cachimbos, né? Tenho aqui 10 cachimbos aí, né? Bom, então aqui continuando com a história, eu tenho do João Ameal aqui, né? Publicado pelo Centro Dom Bosco. Muito obrigado, Centro Dom Bosco. Que é a história de Portugal e a história da Europa. E aí a história do Brasil, do padre Rafael Galante, né? E história geral das civilizações. E aí tenho aqui uma história dos fundadores do Império do Brasil, publicado pelo Senado, tá? Também, que vale muito a pena. Aí a gente começa a entrar, em seguida, na parte da matemática e com alguma coisa de história da arte. Tá? Então tem aqui um negócio de história da arte sacra. Ó, O Poder da Arte, do Simon Schama, que eu falei, foi lançado num livro. Tá? E tudo mais. Aí aqui a gente tem história da matemática, tem várias coisas de história da matemática. Entrei aqui com história da matemática. E lá naquela outra parte, então, são livros só de matemática. Naquele lado de lá. Eu tenho ali assim, livros que eu usei no doutorado, que eu usei na graduação, no mestrado, livros que eu comprei porque eu queria estudar determinados assuntos, etc. Aqui também nessas prateleiras, né, que tem cálculo, aqui tem álgebra, tem grupos quânticos, tem teoria de categorias, sabe, tem de tudo aqui de matemática. Aqui são meus cadernos, também mais cadernos de anotação. Aqui continua ainda matemática, tá? Até a gente começar a entrar ali em algumas coisas de esoterismo. Porque você sabe, né? Matemática e esoterismo tem tudo a ver, estão muito conectadas um com a outra, né? E ali embaixo tem meus livros. Então, por quê? Esse esoterismo aqui ele começa a puxar para a religião, né? E só que assim, eu tive que colocar meus livros de RPG antigo em algum lugar. Eu coloquei ali embaixo. Então tem ali, basicamente, a linha Storytelling, né? Inteirinha dos livros base ali de jogo. Né? E lá no canto, lá no fim dessa prateleira, a gente começa a entrar, então, como eu falei, em religião. Tem mais algumas coisas de esoterismo e entra mais especificamente no catolicismo, né? Que é a religião que mais me interessa, é a religião que eu sigo. Bom, e ali daí no catolicismo a gente já vai direto para essa outra prateleira. Né? Essa prateleira aqui, aí tem vários livros aqui, somente de
espiritualidade e de religião. Então você vai ter aqui muita coisa do, por exemplo, do padre Júlio Maria de Lombardi, que foi um grande padre que a gente teve aqui no país, tá? Do Bento XVI, vários livros do Bento XVI, muita coisa da minha biblioteca católica, né? Eu sou assinante da minha biblioteca católica, então tem bastante livro deles, e livros de espiritualidade, pro dia a dia, de São José Maria Escrivá e tudo mais. Aqui eu gostaria de colocar 2 destaques, né? Que um deles é esse livro aqui, ó. Ou melhor, 3 destaques, tá? A Maçonaria e as Forças Secretas da Revolução, tá? Raríssimo, que eu encontrei aí em sebos, tá bom? E o Complô contra a Igreja, do Maurice Penat, né? 4 tomos, 4 volumes, um livro difícil de achar por aí também, e importantíssimo para entender a história da igreja como um todo, né? Outro destaque que eu gostaria de dar aqui, né, para essa parte da religião, né, é a Conjuração Anticristã, né, que está em algum lugar aqui que eu não... Tá difícil para eu acessar agora. E algumas coisas do padre Júlio Menviel, né? O padre Júlio Menviel é um padre argentino e a obra dele também é muito, muito boa, tá? Vale a pena. Tá? Eu tenho ali em cima, ele está ali no meio, né? Bom, e aí aqui em cima, né, tem uma espécie de continuidade de religião e espiritualidade, né? E aqui você vai ter, como você pode ver, muita coisa que foi publicada pelo Centro Dom Bosco, tá? Então a gente tem ali a Patrologia, obra completa, a História dos Papas, obra completa, né? Os documentos pontifícios, todos os documentos, a obra completa ali que o Centro Dom Bosco publicou. Teologia Moral, aqui, né, para leigos do Rui Marim, né? Então, e a Teologia Moral, né, publicada pelo Santo Afonso Maria de Ligório, que foi publicado tudo pelo CDB. Aqui. Então tenho aqui completamente isso, né? História da Companhia de Jesus, né? E isso aqui também é legal, né? Que o Senhor Moço publicou, que são as disputas sobre a fé cristã do São Roberto Bellarmino. Tá? Muito legal, muito bom. Bom, aqui daí tem só algumas besteiras da biblioteca, você tem que colocar em algum lugar, né? Então você coloca aqui, sei lá, tem algum destaque aqui para a Constituição, né? Federal da República do Brasil, que está aí, mas é uma besteira também. Vamos lá. Agora a gente entra aqui nessa parte em filosofia, né? Propriamente dito. Tá? E eu comecei colocando algumas coisas aqui de filosofia brasileira, tá? Mas tem outras coisas mais aqui no meio também. Tá? Então nessa parte de filosofia, eu tenho aqui muita coisa, né? muita coisa mesmo. E aqui vale a pena destacar, por exemplo, a obra do professor Olavo. Tem aqui muita coisa do professor Olavo, né? Quase todos os livros que são publicados eu compro, do professor Olavo. E do Mário Ferreira dos Santos. Tá? Então, o Mário Ferreira dos Santos aqui, eu tenho muita coisa também, né? Que foi publicada pela própria editora do Mário. Então, quando eu descobri o Mário, o que eu fiz? Eu fui em sebos e comecei a comprar tudo que eu achava do Mário. Né? Tudo. Muito antes do Mário Ferreira dos Santos ficar bem famoso, né, digamos assim, na internet. Então eu comecei a comprar tudo. Tem aqui várias coisas do Mário, né, que ele publicou. E um destaque aqui vai para esse livro aqui, que você não encontra mais, simplesmente não encontra mais, que é o Pitágoras e o Tema do Número. Tá? Que, assim, essa é a melhor síntese do pitagorismo que já foi feita. Assim, tá? O Mário ele sintetizou muito bem e resgatou o pitagorismo clássico, né, aqui nessa obra. Tá? Bom, e aí depois do Mário, aqui continua com o Mário. Deixa eu ir para o outro lado ali. Aqui continua com o Mário Ferreira dos Santos, mas aí já começa a entrar em Platão. Aqui em filosofia não está muito ordenado por ordem alfabética, tá? Como eu falei, eu comecei aqui com alguns brasileiros, o Olavo, o Mário,
E entra aqui também no Vicente Ferreira da Silva. Tá? E aí, logo em seguida a isso, Platão. Tá? Em Platão, temos aqui alguns destaques. Um deles, né, é esse do Paul Friedlander, né, que é Platão, né, Verdade do Ser e Realidade da Vida, que assim, é um livro pesado, mas que pega o platonismo profundo, né, digamos assim. E aqui a obra que está sendo publicada pela Universidade Federal do Pará, do Platão. Então tem todos os volumes que foram publicados até agora, tá? Pela Universidade Federal do Pará, tá? E um destaque aqui da obra platônica, tá? É o Plato Complete Works, que foi editado aqui pelo John Cooper, tá? Então aqui tem a obra completa de Platão em inglês, tá? Então é um livro que vale muito a pena, tá? Se você não quer comprar essas várias versões de Platão aqui, etc., dos diálogos e tudo mais, compre esse livro aqui. O livro vale muito a pena. E aí, junto com Platão, obviamente, tem que vir o filósofo, Aristóteles. Então, Aristóteles começa logo em seguida Platão. Então, aqui eu tenho basicamente seu trabalho lógico, né? Tem o órgão que junta todo o trabalho lógico dele, mas tem tópicos, etc. Tem algumas outras coisas, como o tratado de economia doméstica, né? A poética e tudo mais. E aí a gente vai lá para a segunda parte da prateleira, que continua Aristóteles. Bom, então continuando aqui, né, eu vou tirar o Santo Agostinho da frente para entrar aqui no Aristóteles. Então, no Aristóteles, aqui eu tenho muita coisa de Aristóteles, né? Então tem a metafísica ali, tem completa, então tem uma obra completa de Aristóteles, na verdade. E destaco aqui isso aqui, né? O The Complete Works of Aristotle, pelo Jonathan Barnes, né? Que foi editado pelo Jonathan Barnes. Então, são 2 volumes, tá? Tem os 2 volumes aqui. Quem quiser a obra completa de Aristóteles, vale muito a pena comprar isso aqui, tá? Bom, então tem tudo aqui do Aristóteles, né? Como eu falei. E, em seguida aqui, muita coisa de Santo Agostinho. Então tem os tratados sobre Santo Agostinho, e com destaque para esse sobre o livre-arbítrio, que foi publicado pela Realizações, tá? Então, também é outra coisa que vale muito a pena. Em seguida, Santo Agostinho, eu separo os 4 grandes filósofos para mim, né? São Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, todos eles estão na sequência aqui, por importância filosófica que eles têm para mim, tá? Não necessariamente na ordem, né? Está na ordem cronológica que eles apareceram no tempo aqui, mas são os mais importantes, então as obras deles estão juntas. Aí entra a obra de Santo Tomás de Aquino, tá? Então aqui em Santo Tomás de Aquino também eu tenho basicamente quase tudo que está publicado em português e algumas outras coisas em outras línguas, né? Mas tem a Suma contra o Gentil, Suma Teológica, tem aqui o comentário aos Segundos Analíticos, né? Comentário sobre a alma do Aristóteles, tá? Comentário do sono e vigília. Então tem, sim, muita coisa aqui de Santo Tomás, né? Para em seguida continuar aqui com Santo Tomás, tá? Então tem a outra versão aqui da Suma Teológica que está aqui atrás, tá? Tem ali, então, aquela publicada pela Loyola, tá? Que está aqui. E aí alguns comentadores, tem um comentário metafísica de São Tomás que está aqui também, né? E alguns comentadores de Santo Tomás e alguns tomistas da história entram junto aqui. Então aqui você vai ter o Sertilões, a obra que ele fala de São Tomás, né, especificamente, não é a vida intelectual, o Joseph Maréchal, né, alguns livros sobre contrários e favoráveis a uma
evolução tomista, né, digamos assim, a teoria da evolução e o tomismo. Alguns acham que é conciliável, outros que não. Então tem alguns autores aqui nesse sentido, tá? E aí aqui, né, também continua com tomistas. Aqui eu tenho outros tomistas, tá? E com destaque aqui, eu vou, assim, tem muita coisa aqui também, e alguns tomistas e escolásticos aqui também. Então você vai ter Roberto Grosseteste, São Boaventura, Santo Alberto Magno, tá? Duns Scotus, Santo Anselmo e outros caras aqui no meio dessa pilha de livros. E aqui na frente está a obra do Padre Álvaro Calderón, que eu gosto bastante, tá? Aqui, né, então eu tenho também as disputas metafísicas do Francisco Soares, o que foi publicado por enquanto pela Madame Mou, né, eles vão publicar mais, mas tem aqui as disputas metafísicas, e aqui já começa a entrar os dois livros do Daniel Scherer, né, meu amigo Daniel Scherer, que são livros excelentes, tá? A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica e a Metafísica da Revolução. Tá? E aqui já começa a entrar em algumas obras mais contemporâneas, né? Tipo o Real Essentialism, do David Oderberg, né? Que é um tomista de primeira linha, né? E vale muito a pena. Então tem algumas obras contemporâneas, tá? E aí começa a mesclar dessa parte para cá em filosofia da ciência e metafísica contemporânea. Então aqui eu vou ter o Lowe, vou ter o William Wallace, aqui tem um destaque, esse destaque vai para duas coisas aqui, que é causalidade e explicação científica do William Wallace. William Wallace foi um tomista do tomismo de Laval, tá? Um dos principais representantes do tomismo de Laval, e obviamente vou pegar um aqui, mas são 2 volumes, que é os escritos do Charles de Coninck. Né? Charles de Coninck foi o fundador do tomismo de Laval. Tá? E eu tenho aqui os escritos dele em 2 volumes. Tá? E são os dois destaques aqui dessa parte da biblioteca, né, digamos assim. Tem o Karl Popper aqui, né, também. E outro que é legal, que vale a pena, que é do Robert Kuhns. Né? O Robert Kuhns é também um excelente tomista contemporâneo. E esse livro aqui, que ele pergunta, né, se a filosofia aristotélica tomista da natureza está obsoleta ou não. Então ele dialoga aqui com a física quântica, com a teoria da relatividade, etc., mas especialmente com a física quântica. Vale muito a pena para quem tem interesse nesses assuntos. Ok, então daqui então eu começo a entrar em algumas coisas mais relacionadas à lógica, né? Passa vendo e continua com filosofia da ciência, mas já começa a entrar puxado para a lógica, né? Então tem algumas, por exemplo, tenho 2 volumes do Insight do Lonergan, né? Do Bernard Lonergan. Tem aqui a obra do Wolfgang Smith, né? Aí entra, começa a entrar, por exemplo, em From Frege to Gödel, né? Gödel, Escher, Bach, e por aí vai. Então começa a entrar na lógica. E aí a gente vai entrar aqui nessa outra prateleira em puramente lógica. Então aqui tem muita coisa de lógica, né? E de lógica matemática, de lógica informal, de lógica clássica, de lógica formal e tudo mais. E também tem a obra do Eduard Feser. Aqui tem um destaque, né, que é para quem gosta de lógica, né, e quer saber se existe mais de uma lógica ou não. É esse livro aqui, chamado One True Logic, que defende o que é chamado de monismo lógico. Né? Então é um manifesto monista isso aqui. Eles defendem aqui nesse livro que existe uma única lógica verdadeira e não uma variedade delas. Né? Bom, e aí continua aqui, só que entra mais por uma parte, digamos assim, de lógica relacionada com história da matemática e uma coisa de matemática na Grécia. Tá? Então tenho
tenho aqui alguns destaques, que é essa versão completa aqui dos elementos de Euclides, que foi editada pelos Thomas Helf. Né? Então é uma coisa muito legal. Tem a obra de Diofanto de Alexandria, também pelo Helf, e algumas coisas de filosofia da matemática, muita coisa de filosofia da matemática, na verdade, aqui. Né? E sobre o infinito, que é uma área que eu pesquiso há muito tempo, tá? E aí tem bastante livros aqui sobre o infinito, tá? Que eu estou pesquisando ainda. Bom, continuo ainda com filosofia da ciência e tudo mais. Aí tem aqui Quine, tem algumas coisas do William Lane Craig. E um destaque dessa parte da biblioteca aqui é para algumas obras que eu tenho aqui de um pitagórico do século XX, que é o Mattila Ghica. Tá? Esse aqui é um pitagórico contemporâneo. Ele tenta seguir o Mattila Ghica, né? Um pitagorismo no mundo atual. E ele tem algumas obras, né? Eu consegui algumas obras dele. E está aqui, é uma espécie de raridade aqui nessa parte da biblioteca. E continua aqui, né, como eu falei, de filosofia da ciência, filosofia da matemática e filosofia da linguagem. Aí começa a entrar em filosofia da linguagem. John Dewey, né, e algumas coisas de filosofia da linguagem. Bom, e lá do outro lado, você está vendo que é apertado aqui, né? E aqui já começa a entrar em história da filosofia, tá? Então aqui você vai ter alguma... Claro, continua com obras de filosofia da ciência ainda, e filosofia da matemática. Algumas outras coisas já puxando para a história da filosofia. Mas aqui está propriamente a história da filosofia, com destaque daqui, a história da filosofia do Copleston, completa, que foi publicada pela Vida Editorial, que vale muito a pena. E, para quem quer uma coisa mais leve, tem essa do Michele Federico Sciacca, né? Que foi publicada, não sei por quem, é um livro antigo, aqui, e em 3 volumes. Tá? Não é os 5 volumes do Copleston, então para quem quiser uma coisa mais rápida, eu recomendo essa do Sciacca, né? E aqui embaixo tem o dicionário de filosofia aqui do Ferreira Mota, que vale muito a pena, e tem um destaque aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que é um livrinho que eu comprei em Portugal, tá? Do Pascal, os opúsculos deles, né? E o Pensée, o famoso Pensée, né? E aí aqui você vai ter Kierkegaard, né? Vai ter Nietzsche, Edmund Husserl, Eric Weil, né? O Kant e o Eric Wegelin. Então tem muita coisa aqui do Eric Wegelin que eu tenho, eu acho, do Hegel. E aqui tem um destaque que eu comprei de um professor de matemática há pouco tempo, isso, que faleceu. Tá? Esse livro é raríssimo. E aí tem a obra do Eric Wegelin, tá? E o Billy Scruton, do Roger Scruton, né? E do Ortega y Gasset, né? Tem muita coisa ali também do Ortega y Gasset. Para daí a gente entrar lá, tem uma pilha gigantesca que começa a entrar em economia. Aqui tem muita coisa de economia, tá? Economia e algumas coisas de política também, né? Economia e política tem bastante coisa aqui. Então tem 2 destaques aqui que eu gostaria de dar. Um é esse livro, né? O Poder, que é um livro, assim, para você entender política e o poder de fato, aqui, né? Tá a coisa. Do Rubens Caldeirão Boucher, A Formação da Cidade Cristã, para quem gosta de teologia política, né? Que é o meu caso, no caso. E para quem quer saber sobre liberalismo e tudo mais, né? Esse do Christopher Ferrara, que é Liberty, The God That Failed. Muito bom também. E aqui em economia, né? O destaque daqui, que já tem publicação em português, tá? É o Redimindo a Economia, aqui, tá? Do John Miller.
que vale muito a pena também. Aí tem a obra Filosofia do Direito do Reale, do Miguel Reale, e entra a psicologia, tudo que foi publicado em psicologia tomista ali pelo São Dom Bosco, do Viktor Frankl, né? Tem bastante coisa. E aqui entra a educação clássica, né? Então a gente vai ter aqui em educação clássica Trivium, a porcaria do quadrinho, é muito ruim esse livro do quadrinho que está aqui. Vida Intelectual do Sertulang, né? Todas as artes liberais publicadas lá pelo Instituto Hugo de São Vitor, da arte da memória da Frances Yates, e por aí vai, né? Então tem como ler livros do Adler e tudo mais. E aí continua com educação. A gente tem educação ainda. Com vários livros, né? E um dos destaques aqui para a educação segundo a filosofia perene, o Código da Educação e a educação na antiguidade, né? Uma introdução ao amor e sabedoria. É um professor de São Paulo aí que quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Exatamente. Quem sabe, sabe. Bom, aí continua aqui com educação, né? E autoeducação. Alguns livros sobre a vida intelectual. Um que eu sempre recomendo, esse aqui do Louis Ribolet, né? Conselhos sobre o trabalho intelectual, que vale muito a pena também. E aí começa a entrar aqui mais em cultura, né? Digamos assim. Bastante coisa do Theodore Dalrymple, tem o Thomas Sowell, tem o Leo Strauss, né? E Michael Jones, e por aí vai. Então tem bastante coisa. Tem o Peter Crift aqui, né? Até o Peter Crift está aqui. E do Peter Crift, né? Um que eu gostaria de destacar aqui é a filosofia de Tolkien, né? A cosmovisão por trás do Senhor dos Anéis, né? Vale muito a pena também. Quem gosta de Tolkien, né, como eu, tem que ter um livro desses na biblioteca. Tá. Aí tem Michel Henry aqui. E, bom, o Dalrymple, como eu falei, né? E por aí vai. Aí lá embaixo tem algumas bíblias ainda. E cartas encíclicas. Então, essa parte da biblioteca aqui, ela deve conectar com aquela que está lá atrás, né? De bíblias que eu tenho lá e quando começa a religião, né? Mas por questões logísticas aqui a gente teve que fazer dessa forma. Bom, e aí aqui em cima começam algumas coisas sobre arte e filosofia da arte. Que daí está mais conectado com o trabalho da minha esposa, ela gosta bastante dessa arte. Eu também gosto, né? Mas ela precisa mais desses livros do que eu, né? Digamos assim. Então aqui a gente vai ter muita coisa, tem a da arte do belo do Noguet. Aliás, aqui em cima também tem alguns livros do Noguet, né? Aí tem muita coisa aqui também, né? Que a minha esposa usa, né? Benedito Croce, o dicionário de símbolos. E um destaque é esse aqui, chamado Aquinas on Beauty, né? Do Sevier. Então esse aqui é um destaque aqui. Tá. E aí alguns livros específicos sobre arte. Então você vai ter aqui da história da arte, arte bizantina, de alguns pintores, né? Do Frangélico, por exemplo, tem o Velázquez aqui, o Rembrandt, o universo em Rembrandt, o Turner, que eu gosto bastante, e aliás tem 2 quadrinhos lá do Turner que estão aqui na biblioteca, e algumas coisas de cinema, né? Aí de cinema tem os diários do Tarkovsky, o Bresson aqui também, outras coisas mais sobre cinema. E um destaque aqui está nesse livro, A Nova História da Arte, de Jansson. Esse livro eu comprei, acho que em 2009, por aí. Paguei um preço de banana nele na época. Hoje tá caríssimo, né? Tá caríssimo. Mas enfim. Aí tem o Bosch aqui, que é pintor medieval aí que nós gostamos, né? E aí tem alguns livros com várias pinturas dele aqui. Acabou caindo aqui um livro das virtudes do Benen no meio, porque não tem mais espaço na nossa biblioteca aqui, né? E aí os livros de contos, entram os livros de contos lá do Andrew Lang. E o destaque principal aqui, esses 10 livros. A obra completa de Maquiavel, publicada em francês, tá? Que é uma raridade que eu comprei num leilão. E bom, daí tem a falecida revista Dicta e Contradicta. E com isso a gente encerra a tour aí, né, digamos, da biblioteca. Tá bom?
Então, eu espero que você tenha gostado. Tem a área de livros que fica na mesa da sua esposa ali também. Ah, verdade. Tem uma outra área de livros aqui que é de nutrição e de medicina, né, digamos assim, que a minha esposa estuda. Então tem outra linha de livros aqui, né? Mas bom, era isso. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Espero que tenha gostado dessa pequena tour. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha aí, dê o like e até o próximo vídeo.